Olá pessoal, eu sou Daniela Mayumi, consultora RWE da Precision Data. E dando continuidade a mais um intensivão, vamos explorar um dos principais métodos estatísticos para fortalecer os estudos de mundo real, o score de propensão ou Propensity Score. O nosso foco será entender onde ele se encaixa nos estudos de mundo real e por que ele é cada vez mais utilizado para gerar evidência confiável, mesmo em contextos onde não há randomização. Como vimos nos blocos anteriores, os estudos de mundo real estão cada vez mais sendo valorizados. Mas para que eles gerem uma evidência confiável, é fundamental utilizar métodos robustos. E hoje vamos conhecer uma dessas ferramentas que tem ganhado espaço nos estudos RWE e entender por que ela se tornou tão relevante e quais problemas ela é capaz de resolver. Mas antes de falarmos do score de propensão, nós precisamos entender por que os estudos de mundo real ganharam tanto espaço e por que exigem tanta atenção metodológica. Como vimos anteriormente, a 9 pirâmide da evidência nos mostra que não basta apenas classificar um estudo pelo seu desenho. A forma como ele foi conduzido faz toda a diferença na qualidade da evidência. E isso significa que estudos observacionais e estudos RWE podem sim produzir evidência de alta qualidade, desde que o método utilizado seja adequado. Além disso, o RWE nos dá uma visão mais próxima da prática médica real. Pacientes mais diversos, com múltiplas comorbidades e tratamentos aplicados fora do ambiente controlado de um estudo RCT, um ensaio clínico randomizado e controlado. E essa abordagem é especialmente importante em situações onde esses ensaios clínicos não são viáveis, como em doenças raras, longos períodos de acompanhamento ou até por questões éticas. Hoje, inclusive, agências reguladoras e sociedades científicas já consideram os dados de mundo real em muitas de suas decisões. Tudo isso reforça a necessidade de utilizarmos ferramentas estatísticas robustas para que os estudos realmente gerem uma evidência que seja confiável. Agora que entendemos a importância de utilizar métodos robustos nos estudos RWE, vamos falar de um desafio central, o controle. À primeira vista, isso pode parecer muito contraditório, falar de controle quando tratamos de estudos do mundo real. Afinal, o grande atrativo do RWE é justamente refletir a prática clínica real, tal qual ela acontece, com toda a sua diversidade, variabilidade e imperfeições. Mas, ao olharmos para essa tabela comparativa entre RCT e RWE, fica claro que um dos maiores desafios dos estudos observacionais é a ausência da randomização. Nos ensaios clínicos randomizados, os grupos são formados por sorteio, o que, em média, nos garante que eles sejam semelhantes entre si desde o início. Isso vai reduzir o risco de viés de confusão. Já nos estudos RWE, não há sorteio, e os participantes ou pacientes são alocados com base em decisões clínicas, características individuais, ou de acesso, preferência ou gravidade da doença. Como consequência, nesses estudos, os grupos podem diferir em variáveis que também afetam o desfecho. Isso aumenta o risco de viés e dificulta a inferência causal, ou seja, saber se o efeito observado realmente se deve à intervenção ou se é fruto de diferenças pré-existentes. Isso é um ponto crítico, porque muitos estudos RWE buscam responder perguntas causais como: esse novo protocolo reduz hospitalizações? Ou essa intervenção melhora a sobrevida? Para responder a essas perguntas com confiança, precisamos, por exemplo, simular a comparabilidade que um RCT nos daria. E é justamente aí que entram métodos como o score de propensão.
uma forma estatística que busca equilibrar os grupos, controlando as variáveis observadas que poderiam confundir a nossa análise. Em outras palavras, mesmo quando analisamos os estudos de mundo real, não podemos abrir mão do rigor metodológico. E para que esses estudos sejam de fato uma fonte confiável de evidência, muitas vezes é necessário que eles tenham sim um controle. Agora que entendemos quando e por que o RWE precisa de um controle, vamos conhecer uma das técnicas mais utilizadas para isso, o score de propensão ou propensity score. O score de propensão representa a probabilidade de um paciente receber determinado tratamento, considerando as suas características, como idade, sexo, comorbidade, uso prévio de medicamentos, entre outros. Esse score é obtido por um método estatístico, geralmente uma regressão logística, que condensa essas variáveis todas em um único número. Com esse valor em mãos, nós conseguimos fazer ajustes mais justos na comparação entre grupos tratamento e grupo controle, mesmo sem randomização. Mas é importante entendermos que o score de propensão não é uma solução mágica. Ele é extremamente útil para controlar viés de confusão por variáveis que conseguimos observar e incluir no modelo. Com isso, conseguimos simular uma situação mais parecida com o estudo randomizado, o estudo RCT. Mas o score ele não consegue controlar variáveis não mensuradas, ou seja, se houver fatores relevantes que não conseguimos captar, o viés pode continuar presente. E também é importante lembrarmos que o score não cria uma causalidade. Ele apenas vai aumentar a credibilidade da inferência causal, dentro de todas as limitações que nós temos de um estudo observacional ou estudo RWE. Considerando todas essas características e principalmente a capacidade de simular a comparabilidade de um RCT, o score de propensão tem se consolidado como uma ferramenta amplamente reconhecida na prática científica. Ele aparece com frequência em guidelines clínicos, estudos de custo-efetividade e até em decisões sobre incorporações de tecnologias em saúde. Em contextos onde o RCT não é viável e a pergunta é relevante, o score de propensão é visto como um meio de tornar um estudo RWE mais robusto. Com isso, ele fortalece o papel do RWE como uma fonte de evidências para decisões clínicas, regulatórias e de saúde pública. Para encerrarmos, aqui estão as mensagens-chave da aula de hoje. Primeiro, vimos que o RWE tem enorme potencial, mas necessita de rigor metodológico para sustentar inferências confiáveis. Em segundo lugar, abordamos o problema da ausência de randomização nos estudos RWE e como isso amplia o risco de viés. O score de propensão aparece como uma resposta estatística frente a esse desafio, permitindo simular a comparabilidade entre os grupos. É uma técnica amplamente reconhecida e com potencial de impacto nas decisões clínicas, regulatórias e de saúde pública. E na nossa próxima aula, vamos ver quais métodos são utilizados para o cálculo do score de propensão e como interpretá-lo, com exemplos práticos. Obrigado pela sua atenção e até lá!